Alberto Garcia não é um mito. Mito é aquela palavra grega para referir-se a lendas envolvendo coisas mágicas, sobrenaturais, fadas, unicórnios, deuses alados. A palavra mito se refere a coisas imaginárias, sem consistência real. Carlos Alberto Garcia, no entanto, e ainda bem, é realidade, algo concreto, é a hiperrealidade. Seus gols não são lendas, foram os belos, fantásticos, belíssimos encontros de sua habilidade, a esfera, o atrito no gramado, a estratégia com seus colegas, de seu pé e o envio da supracitada bola rumo à rede adversária. Eu me tornei torcedor do Londrina Esporte Clube em 1976, quando do alto do edifício Alaska, onde morava, na esquina da Pio XII com a Pernambuco, era possível ver no horizonte, ao norte, a construção do Estádio do Café. E simultaneamente me tornei fã de Carlos Alberto Garcia. Podemos compará-lo com o caça britânico da Segunda Guerra Mundial, o Spitfire. Elegante, flexível para as manobras, eficaz e uma garantia na vitória das batalhas. O impulso do Spitfire era um estupendo motor Rolls-Royce, mas o impulso de Carlos Alberto Garcia é esse imenso e generoso coração. A minha cidade natal, Flórida Paulista, sempre foi assim, não é minha paixão, assim, é acima disso. Eu me lembro quando eu estava no Corinthians, eu pegava um ônibus, quando passava ali a Diamantina, Flórida, meu coração acelerava, né, para eu rever os amigos, para eu ver a minha família. Meus pais muito simples, meu pai era padeiro, meu avô charreteiro. Naquela época, já como artilheiro, como fazia gols, a minha camisa já era número 9. O 9 naquela época era o 9 artilheiro mesmo. Eu era muito alto, embora de pouca idade, mas eu era muito alto. Então isso me dava vantagem de começar a fazer gol de cabeça ou mesmo com o pé. Imagine depois de 50 anos voltar aqui, né? A minha família é de corintiano e, enfim, eu só podia... de todos os sonhos, né? Imagina em Flórida Paulista, você imaginar que você ia jogar no Corinthians, né? Depois, assim, a dificuldade que tinha, as oportunidades que sempre foram difíceis, mas naquela época era mais difícil ainda. Eu não conhecia São Paulo, eu nunca tinha ido para São Paulo, né? Um garoto sair de uma cidade pequena, igual Flórida Paulista, e jogar no Corinthians, aquele era motivo de orgulho não só para a nossa cidade, mas toda a região. Ele veio como apadrinhado. Ele não jogava nada. Ruim demais, tá louco. E ele foi apadrinhado do Vadielu. Tinha um político em Flórida Paulista, que era do Vadielu, que levou ele. Mas quando eu cheguei no Corinthians, a minha sorte, Deus me abençoou tanto, que foi o Baltazar, que hoje tem uma estátua lá no Corinthians, que foi o cabecinha de ouro, o cara, o melhor cabeceador que apareceu na história do Corinthians. Ele falou, menino, você na cabeça você tem futuro. Por baixo você vai ser normal, ele falou, com 14 anos. Primeira coisa, eu fiz 2 gols de cabeça no treino, quando eu fui aprovado lá no Peneirão, lá atrás do Corinthians. E aí ele colocou uma caixa de areia e colocou uma forca com a corda, a bola, e eu pulava muito. Dava 500 pulos de manhã, 500 pulos à tarde, tudo com ele me abre o olho, queixo no peito, né? Olha, olha a cabeçada para baixo, sempre com o olho aberto, e isso ficou marcado para mim. Desde a época do Corinthians, que ele vinha para a Flórida, vinha num caminhonete aqui, ele e mais 3 colegas, o Gatãozinho, o Celelepe e o Mica. Eles vinham no sábado à tarde, jogavam no domingo, voltava de novo escondido da diretoria do Corinthians, porque senão ia ser dispensado. Aí já me apelidaram de Califórnia, porque Flórida com Califórnia, né? E que ninguém conhecia a Flórida Paulista. Já me apelidaram de Cabeção, que eu tinha a cabeça grande, e Califa, por causa de Califórnia da Flórida. É porque quando ele era juvenil, ele sempre foi artilheiro do Campeonato Paulista Juvenil. Ele fazia 18, 20 gols, com o pé 1. Mas na cabeça teve um Campeonato Paulista em 71 ou 2, ninguém acredita. Com 31 ou 32 gols que eu fiz, foi 28 de cabeça.
Um gol que eu fiz na Vila Belmiro, o cara cruzou, o Ivan cruzou no chão, estava chovendo, e eu fui de peixinho de cabeça, sabe? Eu não fui de peixinho com o pé, eu fui de cabeça e fiz o gol de cabeça no chão, quer dizer. Olha a facilidade que eu tinha e a confiança que eu tinha de cabecear. Eu morava em Adamantina, no interior de São Paulo, e a primeira vez que ele fez um gol, que ele mandou um beijinho, ele estava no juvenil do Corinthians. E ele mandou para mim. Apareceu meu nome lá na porta, Carlos Alberto, favor se apresentar às 7h30 da manhã no vestiário dos profissionais. Você imagina a loucura que foi isso para mim. E eu no ginásio lá que eu morava lá, falei, meu Deus, não deixa eu treinar junto com o Ivelino, porque ele era muito tecnicamente diferenciado de todos. Enfim, para encurtar a história, caí no time do Ivelino, era 2 toques na bola. O técnico era o Dino Sani, primeira bola que o Ivelino tocou para mim, eu já dei 3 toques na bola e já me embaralhei na perna e o árbitro apitou. O Ivelino, caralho, moleque, não sabe contar de até 2 não, quer dizer, né? Mas é normal isso no futebol. E eu me abati, e aí fiquei nervoso, não peguei mais a bola. Na minha estreia contra o Fluminense, no Pacaembu, eu fui o melhor jogador em campo, o Ivelino jogou, foi 1-1. Eu fui considerado o melhor jogador daquela partida no Pacaembu. Na realidade, ele subiu primeiro, muito cedo, foi aonde foi errado. E nós, no Corinthians, a subida sempre foi no tempo certo. O cara fazia tudo, jogava juvenil A, juvenil B, extra-amador, aspirante, com 20 anos ia profissional. Ele foi mais cedo. Aí foi aonde ele deu uma queimada. Marcou muito essa convocação. Eu com destaque no Corinthians, até que eu era artilheiro todo ano lá. É que não tem assim as confirmações, mas na Federação Paulista eu fui artilheiro 71, 2, eu fui artilheiro 3 anos paulista. De São Paulo foram convocados o Moacir da Ponte Preta, o Mário do Palmeiras e eu do Corinthians. Agora, do Flamengo foi o Luxemburgo, foi o Geraldo, foi o do Atlético Mineiro o Marcelo, o Joãozinho do Cruzeiro. O time era muito forte da seleção. E eu, o meio-campo era Carlos Alberto Pintinho, eu e o Kleber do Fluminense. E na nossa seleção, quem que era cotado para ir para a seleção do Mundial em 74? Era o Carlos Alberto Pintinho, era o Bolívar, era o Rondinelli, era o Kleber. Eu não era cotado não, eu era cotado para voltar e ser titular do Corinthians só. E também não consegui. Chegamos campeão mundial, só eu e Deus que sabemos disso. Aí o presidente da República chamou a gente lá em Brasília e deu uma medalha de ouro para cada jogador. Na verdade é 150 gramas de ouro na época. Aí eu desmanchei e fiz jogar para minhas filhas. Quando eu voltei para o Corinthians, eu achei que eu fosse ter oportunidade, achei. Mas infelizmente também não tive, joguei pouco e por isso em seguida que eu comecei a ser emprestado, né, da seleção, eu fui emprestado para Tiradentes do Piauí, que era Série A também. Aí fui para Campo Grande, que era o Dia do Lameiro, mas sem destaque também. Joguei, fiz gols e tal, mas naquela época para destacar a nível nacional era só tinha que jogar em São Paulo e no Rio, não tinha como. Felizmente, depois, em 75, eu fui para São Paulo, fiz um bom campeonato paulista pelo SAD, que é o São Caetano hoje. E olha o segundo gol da equipe azul. Serginho bate falta na ponta direita e Carlos Alberto marca de cabeça. Parecia até um chute, hein? Olha o Saad de Felício Saad ganhando do Santos em pleno Pacaembu por 2-0. Fui artilheiro do time lá, fiz vários gols contra o Santos, contra o Corinthians também, contra o Palmeiras e Luiz Pereira. Mas assim faltava alguma coisa para eu jogar no Corinthians, né? Talvez faltasse jogo mesmo, um pouco de jogo, um pouco de confiança. E foi o que o Londrina me deu depois que me contratou. Quando ele chegou a Londrina em 1975, veio com uma fama de que ele, sendo um jogador do Corinthians, não teria sido aproveitado por lá
O presidente naquela época, Vicente Mateus, muito relacionado com o seu Jaci Scaff, trouxe esse grande jogador e que teve um sucesso muito grande em Londrina. O Londrina contratou o Paulo Rogério, que era um bom goleiro na época, um ótimo goleiro, o Marco Antônio e eu. Da Portuguesa veio o Arengue, o Décio e o Raimundo. Veio o Natal do Cruzeiro, o Lauro do Cruzeiro. Então a equipe criou corpo aqui no Londrina. E por sorte minha, né, eu comecei a jogar bem, comecei a fazer gols, mas era também a minha última oportunidade no futebol, a nível de Brasil. Saía na rua, era foto, era autógrafo e tal. E no campo, aquele carisma, né? Porque ele conseguiu ter essa identificação, né? A hora de dar beijinho para a torcida, na hora do gol, né? Aliás, até eu criei pela rádio o Bem Amado, né? O beijinho e tal, essas coisas. E ele, o carisma, né? Porque além de ser um baita jogador, né? Não era um jogador de grande velocidade, não era um jogador de dribles rápidos, mas um jogador de uma visão extraordinária e, claro, e tinha uma coisa, cabeça, em todos os sentidos. Aliás, o time de 76 do Campeonato Paranaense foi um dos melhores que eu vi jogar com a camisa do Londrina. E interessante é que ele não foi nem vice-campeão, acho que ele ficou em 4º lugar. Ficou atrás dos 3 times de Curitiba, o Atlético, o Curitiba e o Colorado. O que ficou marcado é o Garcia, além dos gols, né, das atuações dele aí, é que ele mandava um beijinho para a torcida, então ficou caracterizado, né? O Carlos Alberto Garcia dos beijinhos que ele mandava para a torcida. Então, eu não lembro quem fez a falta nele, desse lado aqui, assim, da área aqui. Fez a falta nele, daí o árbitro deu o pênalti. E ele pegou a bola e falou, eu vou bater. Mas quem batia os pênaltis era eu. Eu falei, não, dá a bola aí. Daí ele me deu a bola e eu fui bater o pênalti para fazer o primeiro gol do Café. E eu me lembro bem que nessa época, não sei se o Paraná concorda, mas tinha um prêmio de televisor, uma televisão, que quem fizesse o primeiro gol estava no Café. E televisão naquela época era quase igual um carro hoje, era difícil ter televisão. E eu acho que o Paraná ganhou, não sei, mas eu queria bater o pênalti por causa da televisão, né? Porque para fazer o primeiro gol. O Londrina estava mal na repescagem do campeonato. Naquela época, o campeonato tinha a sua fase de repescagem. Precisava de 2 vitórias em Goiânia, no mesmo fim de semana, contra o Goiás, contra o Vila Nova e contra o Goiás, para se classificar para a fase seguinte do campeonato, porque o campeonato dava chances ainda àqueles que tinham ficado em posições inferiores na primeira fase. Teve uma manchete da Folha Londrina, isso a gente viu lá em Goiânia, que até foi o Armando Raganés que nos mostrou, dizendo que nós estávamos mortos, que o diretor não vinha. Foi o Dr. Plínio Montemor como médico, como diretor, não foi diretor com a gente. E naquela época, não indo diretor e nem presidente, era assim, era uma humilhação, era uma coisa que a gente nunca tinha passado por aquilo. Conversamos entre nós, né, que ia acabar o time, né, ia acabar. O campeonato está acabado, né. E aí fez com que motivasse muito, muito. O grupo mesmo uniu, porque o Renga não tinha o que fazer mais. Dependia do próprio grupo para ganhar aquelas 2 partidas. Aonde foi, olha, o Renga falou, eu não vou nem dar palestra, aquela coisa que tem, o goleiro tem que sair, o zagueiro tem que fazer isso, não. Vocês vão lá no quarto, se reúnem, conversem entre vocês, porque nós dependemos desses 2 jogos. Então, quando nós ganhamos do Vila Nova, aí, na combinação de pontos, nós ficamos bem, era só ganhar que classificava. Aí o pessoal queria ir. Aí nós falamos, se vier alguém, diretor, se vier alguém, nós não vamos entrar em campo. E aí na volta para Londrina, aí já começou aquela autoestima a melhorar,
a confiança do torcedor, a imprensa, como a Folha Londrina, que tinha dado aquele destaque negativo, depois de uma semana já os heróis voltaram para o brasileiro. Ninguém sabia, mas passamos Natal e Ano Novo treinando, já se preparando já para a volta para o brasileiro. Enfim, o clima mudou e, na verdade, o elenco criou um clima assim de alto astral, de mais confiança, sem passar para fora. Só nós sabíamos que a gente não era favorito, mas a gente sabia que tinha condições de fazer uma bela campanha como fizemos depois. Nós só temos a obrigação de ganhar do Caxias, porque a chave era brincadeira, né? Santos, Corinthians, Vasco, Flamengo. Nós e o Caxias. A única possibilidade é ganhar do Caxias. E o jogo do Caxias era aqui. Para mim, o jogo mais difícil que eu não esperava ganhar era no Flamengo, que era uma máquina, né, com Júnior, Adílio, Zico. E ganhamos de 1-0 aqui. Correu o Xaxá, levantou para a boca da meta, subiu o Garcia de cabeça. Gol! É gol do Londrina no Pacaembu. Carlos Alberto. Carlos Alberto Garcia de cabeça, passa a cobrança do córner para o Xaxá. Ele esperou a chegada da bola. Jogo contra o Corinthians, então a gente ficou doido, porque na hora de rezar o calor era tão grande da torcida gritando que aquilo arrepiava, né? Essa lei do ex aí, sabe, que é muito psicológico, é muita vontade. Eu fiquei 10 dias pensando nesse jogo, chorei muito, fiquei chorando, saí correndo aqui, chorando. O Xaxá, e aí o jogo, para de chorar, moleque, né? Vamos jogar bola, né? E eu não consegui parar de chorar. E assim, foi talvez para mim, pessoalmente, o gol mais assim, emocionante da minha vida foi esse gol aí. 6 minutos do primeiro tempo, Cobreiro desceu para a bola, chutou para a boca do gol, subiu a defesa, ficou para Garcia, girou. Gol! Garcia inaugura o placar. Eu sempre brinco que eu tiro foto, faço questão sempre que encontro de tirar foto com o Brandão e Carlos Alberto Garcia e escrevo assim: São Januário jamais esquecerá. E também eu nunca mais esqueci aquele jogo em São Januário em que o Vasco precisava ganhar, o Londrina bastava um empate para se classificar, o Vasco precisava ganhar. Londrina fez 2-0, se classificou em primeiro do grupo para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Ouvindo programas da Tupi, da Globo, da Nacional, tinha apresentador que falava: escuta, a Londrina fica onde? No Paraná ou Santa Catarina? Eles não sabiam. Mazzaropi, Roberto Dinamite, pô, era um super time o Vasco. Como o Santos tinha um super time, e o Londrina ganhou 2-1 em pleno Pacaembu do Santos, né? Quando nós descemos do ônibus, nós fomos entrar no vestiário, tinha uma macumba, uma macumba na entrada do nosso vestiário. E na entrada do vestiário estava escrito o meu nome, Brandão e Carlos Alberto Garcia. Mas só que quando eu vi aquilo ali, eu vi que tinha sal grosso esparramado pelo chão. Eu falei assim, ó, e ninguém queria entrar no vestiário, né? Porque aquilo ali, quer dizer, eu não aceitei aquilo ali. Mas só quem fez aqui fez ao contrário, entendeu? Fez ao contrário. Vamos entrar e vamos ganhar esse jogo. Falei pro pessoal, entramos e no nome, na macumba, estava escrito Brandão e Carlos Alberto Garcia. E quem que fez os gols? Brandão e Carlos Alberto Garcia. Falei, tá vendo? Quando nós entramos em campo, nós vimos que o nosso time estava bem mesmo. E aí eu roubei uma bola do Marco Antônio, enfiei pro Brandão e saiu o gol. E aí nós crescemos, né? Aí no segundo tempo saiu outro gol.
O povo continua tirando coisas dentro do gramado, muitas latinhas, orlando o pé de calma para a torcida. Vai preparar a cobrança da falta ali pela ponta esquerda. Vai lá o jogador Xaxá tirando latinhas ali, todo mundo começa a tirar coisas dentro do gramado. Prepara, desceu a cobrança de uma falta aqui pela ponta esquerda, ganha bastante tempo Londrina. Vai autorizar ali o Zé Santiago. Olha o sapato, jogaram um chinelo lá em cima do lateral, desceu. Ele se nega a cobrar o arremesso manual. Vai lá o Maurílio Zé Santiago, muitas coisas atiradas em cima do desceu. O juiz não quer nem saber. Prepara, desceu a cobrança, foi pra bola, correu, bateu rasante para a boca do gol. Carlos Alberto recebeu, chutou e gol! Gol! Carlos Alberto Garcia, número 8, bem amado! Londrina 2, Vasco 0, Londrina 2, Vasco 0. E aí aquele jogo com o Vasco, você chegou no Rio de Janeiro. Nós, quando chegamos, o pessoal de rádio, jornal, 5-0, 6-0. E tinha um grupo de Londrina que viajava em um avião fretado. E esse grupo sofreu porque na saída do estádio eles tinham que passar por um lugar que tinha uma torcida do Vasco. E aí, o cara deixou quase tudo, né? Só não ficou a vida, mas levou relógio, levou carteira, levou óculos, levou correntinha, levou tudo. Mas no jogo, o Londrina deu um banho no Vasco. Só não ganhou demais, não sei por quê, porque era para ter ganho de mais de 2-0, não era só os 2-0 não. Aquilo lá foi tão difícil no Vasco que eu e Brandão fomos pro exame antidoping. E a empolgação no ônibus foi tanto que foram embora e esqueceram da gente. O Cida estava do lado de fora gritando, querendo quebrar tudo, né? Aquela confusão tudo. E tem uma saída no portão que os caras do antidoping saía, né? Um carro deles, um médico, um enfermeiro. Vamos que eu te deixo lá em Copacabana, né? Aí o cara levou nós, foi a nossa salvação. O melhor jogo da nossa vida foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que foi 4-2, mas aquele jogo 5-4, 4-4, 5-5 seria um resultado normal, porque aquele jogo realmente nós jogamos muito mais contra o Atlético Mineiro, que perdemos de 4-2, do que contra o Vasco, que vencemos por 2-0. Contra o Vasco nós temos 2 ataques, 2 gols. E o Vasco nos engoliu, bola na trave, o Mauro foi o melhor jogador em campo. Mas tecnicamente, para mim, o jogo histórico para o Londrina foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que foi 4-2, 3 gols do Reinaldo, um outro gol foi do Ziza, ponta esquerda, que foi de pênalti, e o gol do Londrina foi o Brandão e o Garcia. Zé Antônio. Levantamento para Brandão. Gol do Londrina no toque de cabeça perfeito de Carlos Alberto Garcia. No canto direito do goleiro João Leite. Segundo do Londrina, 27 minutos e 30. 3 Atlético, 2 Londrina. Veja como subiu muito bem Carlos Alberto Garcia. Ele se colocou um pouquinho atrás do Márcio. E como é mais alto que o Márcio, subiu e tocou, mas muito conscientemente, no canto direito do goleiro. Lá no Vasco ele já enfrentou alguns problemas, claro, uma situação diferente em relação àquela do Londrina, ele já não conseguiu se firmar como titular. Passou um tempo, ele foi emprestado pelo Vasco ao Grêmio de Maringá, que era o grande rival do Londrina na época. O Grêmio veio jogar em Londrina. Aí eu reuni os repórteres, os amigos, e falei, quem entrevistar o Garcia vai ficar de mal de mim. Não tem? O Garcia ficou rodando, vai perto de um, perto do outro, e ninguém entrevistou o Garcia. E eu fiquei depois com remorso daquilo, porque afinal de contas ele era meu amigo, né? E continua sendo muito amigo até hoje. Mas essas passagens dele, ele realmente deixou na mão Londrina e foi embora para Maringá. Até que voltou para o Londrina e no ano de 81 ele acabou contra o próprio Grêmio de Maringá, fazendo o gol do título no Estádio do Café, na disputa de 2 jogos finais do campeonato. O Londrina ganhou lá de 3-2 e aqui de 2-1. Lá em Maringá ele não me colocou. Colocou Itamar, que era um bom centroavante também. Eu falei, vixe, aqui não vai me colocar de novo. Aí eu vi que o negócio estava feio, tenso, levantei e comecei. E o Tatinha, que sempre trabalhou na Rádio Pai Querer, deve ter comentado, o Garcia está aquecendo. Aí a torcida Garcia. Não tinha como o Urubatão não me colocar naquela pressão. O Val, o Foguete, meus amigos nossos lá, ficavam na arquibancada ali, e aí o Garcia ameaçava e eu falava qualquer coisa, eles começavam, vamos botar o Garcia, põe o Garcia. Ele começava a arrumar meia, arrumar tudo, e o Urubatão louco da vida com ele. Aí botou ele para jogar, ele vai lá, para azar do Urubatão, ele faz o gol. 28, etapa final, Paulinho. Driblando, levando falta.
Atingido por Eloy. Carlos Henrique. Levantando bola, o arremate. Gol! Dele, Carlos Alberto Garcia de cabeça, cruzamento da esquerda, a cabeça de Carlos Alberto na bola, o carismático Bem Amado. O Urubatão não queria colocar ele, né? Ele estava meio de briga, né? Aí a torcida, ele começou a se chispelar lá, se aquecer. E a torcida começou, Garcia, Garcia, e ele foi obrigado a colocar ele, né? Aí chegou, entrou e fez o gol da vitória, que o Londrina foi campeão. Entra lá, entra lá, entra lá, vai lá. Ele não falou nada pra mim, eu saí correndo e entrei no lugar de Valdo, que também sempre foi um bom jogador. E aí, por sorte, eu fiz gol, campeão paranaense, e ele veio me abraçar e eu ainda não abracei ele, só eu mesmo, eu estava errado. Depois de muito tempo eu peço perdão ao Urubatão que eu estava errado em brigar com o treinador, embora eu acho que eu tinha razão, eu acho que eu tinha que jogar, mas ele que era o chefe achava que não. Ele estava brigado com o Urubatão e passou no banco e falou aquele nomão para o Urubatão, né? No dia seguinte, mesmo o time sendo campeão, o Urubatão falou, comigo não trabalha mais, pode mandar embora. Explicação assim concreta não tem, apenas tem que respeitar os motivos que me levaram a isso. Eu acho que a diretoria e a comissão técnica resolveu dispensar o atleta e logicamente aceitei isso, não naturalmente, agora já estou conformado, mas eu não sei uma explicação certa. A gente se conheceu, ela era também de Flórida Paulista, minha cidade natal, e os pais dela moravam lá. Aí depois mudaram para Cianorte, e aí o meu sogro, que é o pai dela, passou num concurso de coletor estadual e veio morar em Londrina. E aí isso me influenciou muito a minha vinda do Corinthians para Londrina, porque eu namorava ela. Então, o que eu lembro, na verdade, assim, foi quando ele jogava a gente morava em Manaus. Porque teve um período, logo que minha mãe ficou doente, ela não sabia que estava doente, a gente foi para Manaus. E aí eu lembro de alguns flashes em Manaus. Ele saindo para jogar e a gente com a minha mãe. Mas não muita coisa, assim, porque eu era bem nova, né? E a gente também estava longe da família, era só nós. Aí depois que a gente veio pra cá, que daí já estava no terminal, aí eu não lembro tanta coisa, que acho que deu um bloqueio, Pela quarta vez, ele e esta camisa estarão juntos. É Carlos Alberto Garcia, o Bem Amado, o beijinho. Agora ele está voltando. Eu tô voltando. De jantar, ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Eu já estava assim planejando, né, o meu final de carreira, 84, 85, e aí detectou o câncer dela. Né? Imagina eu com 31 anos, com 2 filhas, e jovem, né, e essa doença. Aí foi horrível, talvez assim o pior momento da minha vida, porque aconteceram coisas que só por Deus mesmo, né? Só Deus para ajudar, para proteger. E eu me espelhei muito assim no meu sogro, porque pai da minha esposa, e quem dói mesmo numa perda do ente querido sempre é o pai e a mãe. Se eu fosse dono do mundo, se eu tivesse uma lei aqui no mundo, eu ia fazer assim, todo pai e mãe que perdesse um filho ia para o céu direto, sem morrer. Essa é a minha ideia. Ela já não tendo mais condições de ter uma vida normal, já praticamente condenada, Dr. Issamo e eu assumimos a parte clínica e colocávamos o tratamento na sua casa. Eu lembro assim bem pouco, né, quando minha mãe estava doente, e ele fez de tudo assim. Ele pegou, a gente montou, ele montou um hospital mesmo na nossa casa, eu lembro, né, para tratar ela, para fazer tudo, para tentar que ela se curasse.
Mas como já estava lastrado, já estava, tal, teve um médico que falou que não ia ter mais jeito. Então eu lembro dele assim, ele parou mesmo de jogar. Foi um baque realmente para ele, mas foi uma coisa que toda a cidade se irmanou com ele. Eu acho que isso ajudou muito a que ele conseguisse superar, felizmente, esse momento tão triste. Nessa temporada de amargura dele no falecimento da esposa, ele chegou a ficar na minha casa assim 2, 3, 4 dias e falar assim, não vou dormir aqui hoje que eu não aguento ir para casa e tal e tal. Então é um relacionamento assim realmente de irmão. É um cara que dificilmente eu vou esquecer a trajetória dele no Londrina, a trajetória dele como um amigo meu particular. Qual foi o dia mais triste da sua vida? E foi assim. Um dia começou a chover, né? Eu desesperado, já estava viúvo com minhas 2 filhas. E aí começou a chover, eu peguei meu carro, guarda-chuva, e fui no cemitério para cobrir a minha esposa, a Sônia, que estava chovendo, e eu não queria que ela tomasse chuva. Aí fiquei guarda-chuva assim, aí falei, ó, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não vou aguentar. E o Garcia, praticamente abandonando a carreira, um empresário da cidade havia necessidade de contratar a pessoa que pudesse, com a sua imagem, fazer com que esse negócio de consórcio fosse para frente na cidade. Garcia se tornou um grande vendedor que praticamente fez a sua vida e faz a sua vida até hoje na venda de consórcio. Garcia entrou para ajudar e obviamente viu que se não tomasse lado, né, se não fizesse o jogo político, dificilmente se manteria. Depois de algum tempo, dando murro em ponta de faca, ele resolveu sair e cuidar dos seus próprios negócios. Ele queria ajudar o povo daqui, queria ajudar. Ele foi com uma intenção boa. E aí foi eleito, porque todo mundo conhecia ele e tal. E só que assim, eu acredito que ele não seguiu a carreira porque ele viu muita coisa errada. Foi candidato até a vice-prefeito, eu acho que poderia ter uma carreira, talvez até no executivo, aí uma carreira melhor, mas no legislativo eu acho que não seria realmente o lugar para ele. Bem, sempre foi um sonho, quando eu aprendi a jogar futebol, como torcedor do Londrina, um sonho meu que eu tinha condições, eu tinha assim, vontade de ser presidente do Londrina. E eu imaginava que eu fosse resolver todos os problemas do nosso Londrina. E não era bem assim, não era uma coisa da noite para o dia, era um processo, era um trabalho de anos e anos. Contas era o que mais tinha para pagar, dívida, renda de jogo, sendo oficial de justiça, né? Você contando com dinheiro para poder pagar no dia seguinte, o oficial de justiça chegava com todo aquele aparato e levava o dinheiro embora, aí no dia seguinte não tinha como pagar. Imagina você tocar futebol dessa maneira. Mesmo que seja pro meu mal, vamos à luta, né? Lembro que ele chegava em casa lá e era tarde da noite já, eu tinha uns 14, 13 anos, mas sempre reclamando que isso, cobrança, telefone tocando. E no dia seguinte já estava de novo. Eu não via muito ele não nessa época. Foi um período meio curto, mas também daí logo em seguida eu também fui para São Paulo, mas essa fase aí não tenho boas lembranças não. Sabe aquela pessoa apaixonada que é cego, surdo e mudo? Era eu naquele momento. Mas eu acho que ele não sei se ele se arrepende, se arrependimento é a palavra. Ele poderia ter feito diferente para não acontecer o que aconteceu. Porque, querendo ou não, o nome dele liga ao Londrina, né? É uma coisa meio que é a mesma coisa. Assim, fala Carlos Alberto Garcia, lembra-se do Londrina. Ele era fatal na cabeçada.
um cara que chega e contagia o ambiente onde ele está, um cara totalmente alegre, feliz. Um cara que não só como jogador, mas como pessoa, mostrou para muita gente o que é ser um jogador de futebol, sabe? Um ícone do futebol brasileiro. Valeu, Garcia! Eu só tenho orgulho dele, da pessoa que ele é, que ele representa para nós.